do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, bom dia. Que bom poder estar nesta manhã de quinta-feira, podendo trazer uma palavra do Evangelho, uma palavra de sabedoria, uma palavra de ensinamento, e também poder aprender um pouquinho mais também juntamente com esse Evangelho que vamos refletir hoje, narrado por São Lucas. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão, pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Essas são para nós palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Olhando esse evangelho ao pé da letra, dá a entender que Jesus aqui vem querer fazer uma devasta na terra, né? Mas o que a gente compreende nessa palavra é que esse fogo que ele vem trazer sobre a terra seria o fogo do Espírito Santo, o fogo onde todos pudessem viver como filhos de Deus, como pessoas convertidas. Mas no seu dia a dia, isso aqui, ele estava já com os seus discípulos, ele já devia estar lá dos seus 30 anos para frente, então ele já teve uma boa convivência com o povo para poder dizer essas palavras. E ele então disse aos seus discípulos que ele veio para trazer esse fogo, para lançar esse fogo sobre a terra, e como gostaria que isso já tivesse aceso, que esse fogo do Espírito Santo já tivesse cravado no coração das pessoas. Mas ao longo da sua vida ele viu que não era essa a realidade. E aí então ele disse: Eu vim para lançar fogo sobre a terra e gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso para que isso se cumpra. Aí então depois ele vem dizer o resultado desse fogo, o resultado desse batismo. Por quê? Porque a gente vive isso na pele hoje. Porque toda pessoa que ela tenha infusão do Espírito Santo, toda pessoa que ela é convertida e que ela decide viver uma vida para Deus, automaticamente, se toda a família dela não estiver englobada nesse mesmo Espírito, nessa mesma fala, aí entra a divisão. Aí essa divisão que ele vem falar que vai ficar filhos contra pai, contra mãe. Por quê? Porque uns estarão convertidos, uns estarão dispostos a viver essa vida em Deus, mas o outro, se não se converter, se ainda ele vive segundo as coisas do mundo, é onde que entra a divisão, e é onde que entra a crítica, onde que entra a separação de pensamento, de ideias, de atitudes. Então, é isso aqui que Jesus vem falar sobre esse Evangelho. E a gente lendo esse Evangelho, a gente fica assim, com os cabelos arrepiados, de saber o porquê que na mesma família alguém toma um rumo aonde toma a decisão de viver uma vida para Deus e os outros não tomam. Isto é um mistério. Isto, muitas vezes, a gente vê dentro da nossa casa, dentro da nossa família, como que nem todas as pessoas têm o mesmo gênio, têm o mesmo modo de pensar, uns tomam rumos diferentes na vida, e às vezes, por tomar esses rumos diferentes na vida,
na questão do trabalho, do estudo, das coisas do mundo, também acaba se dispersando pelas coisas de Deus. Aí a gente vê que nem todo aquele que foi criado dentro dos ensinamentos de Deus consegue perseverar, consegue seguir essa linha de raciocínio e buscar a sua santidade junto a Deus. É difícil, muitas vezes a gente fica chocado de ver certas situações na casa da gente, na casa de um parente, do vizinho. A gente vive isso aqui, dentro da família. E família não é só a nossa casa. Família engloba pai, mãe, cunhado, parente, sogra, sogro. Família é família, envolve todos, né? Muitas vezes, quantas vezes eu já fui assim, quase que, não vamos dizer excluído, mas senti essa divisão. Quando a gente chega em determinadas casas, em determinados lugares, as pessoas parece que muda o jeito de conversar, muda o jeito de se comportar, porque chegou o Oswaldo, é diferente. Então, a gente vai percebendo essa divisão. E mesmo a gente dando o testemunho daquilo que a gente vive, diante das graças de Deus que a gente recebe por estar envolvido nesse caminho de Deus, muitas vezes as pessoas não conseguem se assemelhar, de querer muitas vezes falar, não, se é bom para ele, eu também quero buscar esse caminho. Muitas vezes custa. Pode ser que ao longo da vida, muitos conseguirão se converter, muitos conseguirão se unir às pessoas que buscam a salvação. Mas, infelizmente, a gente vê no mundo atual, infelizmente a gente vê pela palavra, que desde antes de Cristo, as pessoas, cada um tem um modo de analisar, de ver, cada um tem a sua liberdade de escolha. Por isso que Deus, Ele não impõe, Ele não força, Ele não exige nada de nós. Ele mostra o caminho que leva à salvação e também tem o caminho que é livre para a pessoa escolher se ela quer ir para o céu ou se ela quer ir para o inferno. A decisão cabe a cada um de nós. Nós temos esta liberdade. Que essas palavras, então, ajude a gente ter cada vez mais a confiança, a certeza daquilo que a gente quer da nossa vida futura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, nossa Mãe Santíssima, de Santa Rita de Cássia, desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.